Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 55, Suportemos. Tenha paciência à sua obra perfeita. Tiago. Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves o próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida, através de 1000 modos. Muita gente, talvez, em te fitando na ternura do recém-nato, duvidasse da tua capacidade de sobreviver para a existência terrestre, mas Deus teve paciência contigo e conferiu-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Entendidos de psicologia em te anotando a intempestividade infantil, provavelmente desconfiaram da tua possibilidade de alfabetização. Mas Deus teve paciência contigo e concedeu-te a heróica ternura de professores abnegados que te abriram novos horizontes no campo da educação. E a paciência do Senhor cada dia permite generosa que tales plantas inermes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te aproprieis das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes para que te alimentes e mediques, restaures e instruas. Lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva paciência para com os outros. O companheiro cuja aspereza te ofende, o aprendiz cuja incipiência te irrita, são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniem ou apedrejem, são doentes que te pedem simpatia e consolo. Mas para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. À frente dos óbices de todo gênero, guarda a paciência que ajuda, e adiante dos ataques de toda ordem, cultiva a paciência que esquece. Escuda-te, pois na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Para uma segunda-feira, né? Vamos lá. Paciência, disciplina, disciplina, disciplina. Emmanuel e Chico Xavier era o que mais se falava, né? Chico doente, sempre com muita dificuldade, com paciência, ele atendia pessoas, mesmo sentindo suas dores físicas, tentado até não querer mais pelo plano espiritual inferior, que queriam tanto derrubar ele, já que ele era uma luzinha aqui no nosso mundo, né? A briga, a guerra que ele travava não era fácil, e ele é um dos maiores exemplos de paciência, né? Tirando o Chico, eu acho que Jesus, né? A gente tem, assim, aquela referência da brandura, do semblante, né? Que o homem retrata Jesus como se fosse um homem de extrema luz, que vem da paciência, né? Nós não conseguimos ainda, gente, ter esse grau de entendimento. A gente consegue ver o exemplo, nós conseguimos até tentar seguir esse exemplo, mas na primeira pisadinha no pé, naquele calo, né? A gente já olha feio, a gente já tem vontade de xingar, e a paciência vai pro ralo, né? Você tá andando numa estrada. Eu estava fazendo isso no sábado. De repente, pegou eu e meu amigo, vamos para Bertioga. Tá, a passeio, né? Eu falei para ele, eu quero ver árvore. Tô sentindo falta de sentir o ventinho de árvore. Ele, meu amigo, é demais. Não, Patrícia, nós vamos ver essas árvores. Eu saí a título de ver árvore, de passear, só de ver árvore. Mas nada, não queria ver gente, não queria ver nada, só queria ver árvore, né? A serra tem muito verde. No caminho, a gente estava indo bem, até que apareceu um ser que ficou zanzando na frente do carro. Não dava passagem, andando hiper, mega lento. A gente tem que andar com prudência, lógico, mas hiper, mega lento. A gente estava passeando, estava bem, e de repente a chavinha virou. Por quê? O cara não saía da frente. E como ele não saía da frente, ele impedia a passagem do meu amigo e dos outros que estavam atrás do meu amigo. Tava uma fila já atrás do cara.
Ele empacava. Quanto mais a gente apertava ele um pouquinho para ver se ele ia para a direita para passar, né? Que ele estava na faixa errada, além de tudo. Ele não dava passagem. Aquilo foi ficando. E aquilo vai torrando a paciência, né? Aquela paciência pouca que a gente já tem, ela estava indo embora. Eu virei pro meu amigo e falei, se você entrar no embalo dele, acabou o passeio aqui. Eu vim para ver árvore, eu vim para sentir brisa. Eu não vim para passar raiva. Para passar raiva eu fico em casa. Não precisa nem sair de casa. Mas aquele cara, do nada, transformou aquele passeio num momento de estresse. Então, é nada. Não precisa acontecer muita coisa. Acontecer nada, a gente já fica impaciente, né? O outro tem o dom de, mesmo sem conhecer a gente, tirar a nossa pouca paciência. Mas se a gente for olhar Deus como ele é benevolente com a gente vai falar, meu Deus, que vergonha. Porque ele tem a paciência de esperar a gente aceitar uma nova reencarnação. Alguns vêm contra a vontade, né? Existe o compulsório também. Quando ele perde um pouquinho a paciência com a gente, porque Deus é pai e não é padrasto, né? Você fica fazendo hora, e fala, não, então não quer, vai ser do meu jeito. Ele tira um pouquinho ali a sua vontade, né? O seu livre-arbítrio, ele fala, não, se eu esperar o livre-arbítrio desse ser aí, ele não vai reencarnar nunca mais na vida dele. Então ele dá uma empurradinha. Mas geralmente ele fala, o que, que você quer fazer quando você descer? Qual é o propósito? Qual é a sua missão? O que, que você quer pagar? Ele faz acordo com você. Deus é um pai maravilhoso. Ele tem a paciência de você escolher o que, que você quer passar. Aí vamos lá. Você foi o cãozinho chupando manga na outra encarnação. Você foi uma Patrícia aí. Aí você fala, olha, eu quero, no decorrer da vida, eu fui muito terrível com as pessoas, eu não consegui segurar meus relacionamentos com responsabilidade e tal, mas nessa encarnação eu vou ser responsável. Nessa encarnação eu vou ser uma pessoa fiel, uma pessoa que se dedica, mas eu vou estar sujeita às traições, porque eu fiz isso numa outra vida. Supondo que a Patrícia tenha feito isso, que não é de se duvidar, porque o que eu já tomei de galhadas não é brincadeira. Por nada não acontece, né? Então, se aconteceu é porque eu estava devendo aquela ali. Então, que seja pago. Não quero passar mais. Aí vamos supor que eu fiz esse acordo. Então, tudo bem, eu aceito. Eu vou sentir na pele o que é ser traída, né? Aí quando chega na hora das provas lá, fica, ai meu Deus, por que que isso só acontece comigo? Por que que eu não dou certo? Ah, não sei o quê. Aí eu vou lá e quero me matar por causa disso. Acabou tudo. Mas ainda assim, Deus tem a misericórdia, tem a paciência de virar para mim e falar assim, você não vai se matar não, eu vou te dar uma doença que aí você não vai conseguir se matar, né? Aí joga você lá numa cama, lá, dependendo de pessoas, do favor de pessoas, e aí todo mundo fica, coitado daquela pessoa, nossa, tinha tanta saúde, agora fica lá na cama, esperando alguém levar um copo d'água, né? Mas porque você já ia cometer um outro crime, você já ia cometer outra besteira. Em vez de você resolver o da vida passada, você já estava querendo piorar essa vida. Então ele é tão paciente que ele fica tentando achar saída para as burradas que a gente faz. Olha só como que Deus é. E a gente não consegue achar saída para os outros. Os outros têm que ser punidos, né? Julgado, condenado. A gente não acha saída para os outros. Os outros não merecem saída. Agora a gente merece, né? Deus tem que ter toda a benevolência e paciência do mundo com a gente. A gente não pode ter com ninguém. Já pararam para pensar nisso? Lógico, a gente não é Deus, a gente não é perfeito, a gente ainda está seguindo os passos de Jesus a passo lento, né? E Jesus também é outro cara que tem uma paciência com a gente fora do normal. Porque ele veio, passou por tudo que ele passou, né? Foi pregado na cruz, sofreu, foi humilhado, foi morto, torturado, para ensinar amor. Ele teve toda a paciência do mundo de exemplificar o amor. E aí, quando Jesus olha para nós, ele deve fazer assim, ó. Eu acho que até hoje ele deve ficar falando, perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Eu acho que até hoje ele fica olhando para nós e falando isso. Porque a gente não segue Jesus. Na primeira escapada, a gente já quer soltar uns palavrões, já quer brigar, discutir.
E quando eu falo nós, eu não estou tirando meu corpo fora, não. Eu ainda tenho um pouco da raiz, assim, né, da ignorância. E essa raiz da ignorância, ela é daquelas firme, forte, que é difícil você cortar e arrancar, não é fácil, não. Bateu, levou, né? Não é bem assim? A gente é assim. E eles mostram pra gente o quê? Que a gente tem que suportar algumas coisas. Acabei de conversar com uma amiga no telefone e falei pra ela, tem coisas que você suporta que eu ainda tô longe de suportar. Dentro de um relacionamento eu não suportaria de jeito nenhum. Então, eu vejo o passo das outras pessoas, eu vejo o quanto eu tô atrasada ainda. Eu tô bem atrasada. As leituras, elas vêm muito aqui pro meu ouvido. Da minha boca tem que entrar aqui, pelo amor de Deus, porque é difícil. Tem coisas que a gente olha no outro e não aceita. Tem coisas que a gente olha pra gente e se condena. A gente fala, não, mas de novo, Patrícia. De novo, você tá fazendo a mesma coisa. A gente não tem paciência com a gente mesmo. Eu, quando estou fazendo alguma coisa, que eu quebro um copo, sei lá, eu detono alguma coisa que eu comprei, eu falo, não acredito, Patrícia, você fez isso. Quer dizer, se eu fico revoltada comigo mesmo, imagina o que eu não fico com os outros. Falta de paciência, falta de suportar o que você é. Você não vai melhorar da noite pro dia. Assim como Deus tem a paciência de esperar a gente reencarnar, ver o que vai dar, né? Ele ainda coloca a gente como um bebê, que vai se desenvolver de pouquinho em pouquinho, que vai andar, que vai gatinhar, que vai aprender a comer, que vai aprender a falar. Todo esse processo para a gente se tornar um espírito melhor. E a gente não tem paciência nem com a gente. Nem com a gente. Se a gente está fazendo alguma coisa, escrevendo, né? Eu vejo isso muito em sala de aula. O aluno está escrevendo, ele copia alguma coisa errada, ele, não, de novo não. Quando ele começa a fazer isso, pronto, perdeu a paciência, aí é que não vai aprender mesmo. Eu tive um há muitos anos atrás, muitos, mais de 20 anos atrás. Eu dei um caderninho de capa dura, cheio de bichinho, de presente para as crianças, e a gente ia mudar para a letra cursiva. E ele não sabia escrever com letra cursiva, mas a gente ia mudar. Ninguém nasceu sabendo, ele ia aprender. Ele começou a escrever, que embolou o meio de campo ali, que letra cursiva não é fácil de fazer no processo de ensino-aprendizagem. Ele catou o caderno, que eu tinha acabado de dar, bonitinho, cheio de bichinho e tal. Tinha mandado fazer, era caro. Catou o caderno e jogou no chão. Eu não vou fazer porcaria nenhuma, não. Catei o caderno de volta, na minha hiperpaciência que eu não tenho, e joguei em cima de volta dele. Falei, você vai fazer essas porcarias assim? Hoje eu dou risada. Mas na época o negócio foi sério. Ele perdeu a paciência de um lado e eu não consegui pensar. Eu joguei o caderno de volta. Falei, você vai fazer a sua lição sim. Aí depois, ele com 18 anos, infelizmente eu perdi esse menino, o prêmio. Com 18 anos ele me procurou e falou, professora, a senhora foi a única que me ensinou o que é limite. Eu falei, se eu tivesse te ensinado o que é limite, você não teria entrado para as drogas. Você hoje não seria um ladrão. Mas eu ainda estou aqui. Se quiser, eu vou tentar te ajudar. Aí ele, a senhora vai fazer isso? Eu falei, vou. Porque eu amo você. Aluno meu, eu amo. É meu. Eu tenho que cuidar. Eu tentei cuidar de todas as formas, mas 18 anos, já estava com um vício muito, né, arraizado, não tinha muito o que fazer, infelizmente. Aí ele voltou aqui na porta de casa um dia, falou, eu vim aqui te agradecer, professora, mesmo que a senhora não tenha conseguido fazer muita coisa agora, que agora tá tarde, eu reconheço, mas eu quero agradecer. A senhora lembra a história do caderno? Aí eu falei assim, eu lembro. Comprei o caderno com todo carinho, todo cheio de bichinho e tal. Você jogou o caderno no chão e eu joguei ele de volta. Você tem raiva de mim? Ele falou, não. Foi ali que a senhora me ensinou que é limite. Eu falei, engraçado, né? A minha falta de paciência ainda prestou para alguma coisa. Naquele ponto ali, eu concordo com ele que prestou para alguma coisa. Porque nunca mais ele me desobedeceu, nem me faltou com respeito. Ele viu que ali era o limite, né? Mas ainda fico pensando, dava para ter sido diferente. Não precisava ser daquele jeito estourada, né? Tem coisas que eu acho que Jesus também se fica assim, enfurecido com a gente. Tem uma passagem, inclusive, que as pessoas falam, né, que estavam vendendo a fé na feira. E Jesus foi lá e arrebentou as barraquinhas. Falou, não, eu não estou aqui vendendo fé.
Eu tô aqui ensinando amor. Isso daí é contra meu pai, né? Então vai ter uns momentos que a gente vai estourar, até por uma questão de defesa daquilo que a gente acha que é certo. Mas, ainda assim, são atitudes violentas que não podem surtir o efeito contrário. Então, é para evitar. A gente tem que suportar, né? A gente tem que tentar fazer o mais para que não sejam, né, as nossas atitudes violentas. Por mais que isso seja, como eu falei, a título de uma defesa de algo que vocês acreditam, né? Antigamente, acabou de acontecer um negócio agora ali no Face, eu lembrei. Antigamente, quando eu estava no Facebook, eu levo o Facebook muito a sério. Levo mesmo, cada qual leva do seu jeito. Eu levo a sério. Ali eu tô para fazer amizade. Eu gosto de fazer amizade. Eu tenho o Face, que é uma página para educação. Ali, se alguém quiser conversar sobre educação, eu converso. E tenho minha página do Face, que é pessoal. Essa página pessoal é para fazer amizade. Ali eu não paquero, não tem nada a ver. Ali é para amizade. Minha família, meus alunos, meus amigos estão no Face. Eu acabei de postar lá. Bolsonaro veio visitar, né, a comemoração no quartel da Rota. Ontem foi aniversário da Rota e acredito eu que eles estão comemorando hoje de manhã. Aí veio um vídeo para mim que ele foi recebido com honrarias. E eu compartilhei o vídeo. Cada qual tem o seu político de estimação que quiser, né? Já que querem falar que eu tenho ele como um político de estimação, então que seja. Eu gosto realmente das ideias. Falha, vai ter, todos têm, né? Se rouba, se não rouba, se pega, se não pega, não me interessa. O que interessa são os valores que ele procura representar dentro da política que ele desenrola. Conforme eu coloquei lá, a Rota, né, recebeu aquele que para mim é o único presidente que eu respeito. Um cara escreveu embaixo: ele foi a escórnia do exército brasileiro. Se fosse em outro tempo, eu ia ficar discutindo com o cara, debatendo com o cara. Mas antes mesmo de ler esse texto, isso aconteceu. Eu falei assim, não ficar discutindo não. Religião, política e futebol é perda de tempo discutir. Ou você leva no banho-maria, suporta a ideia do outro, né? E passa batido, porque é o que eu faço. Quando alguém coloca alguma coisa de PT lá, eu passo batido. Eu não vou ficar comentando porque eu não concordo. É um debate desnecessário. Eu voto em quem eu quero, a pessoa vota em quem ela quer. Nós estamos num país democrático e viva, né? Que assim seja. Pelo menos é o que a gente imagina que seja, né? Enfim, se fosse em outro tempo, eu ia ficar debatendo com o cara. Quem fez, quem não fez, quem é, quem não é. Mas não. Eu achei assim mais simples para minha cabeça, para o meu bem-estar, para minha segunda-feira, ir lá e colocar, que a internet é boa para isso. Colocar o meu dedinho lá no bloquear e excluir. Com sucesso. E tô bem. Não precisei discutir, não precisei brigar, porque se a pessoa me falta com respeito, se ela não concorda com a minha postagem e vem falar, ela tá me faltando com respeito. Eu não tô ali para ficar debatendo, eu tô ali para colocar a minha ideia. Você compartilha da minha ideia? Beleza. Você não compartilha da minha ideia? Respeita. Agora, debater? Não. Os dois vão perder a paciência, não vão se suportar e nós vamos contra o texto. Então, antes mesmo de ler o texto, eu já agi como o texto manda. Aquilo que é para tirar a Patrícia do sério, eu tô tirando da minha vida, né? Então, a gente suporta, se não tiver jeito de suportar, se não tiver outro jeito, a gente tem que suportar, né? Se fosse o marido meu falando ali, eu ia falar, não, casei, né? Tem que aguentar. Mas não é marido meu, não é, né? Patrícia, mas você perdeu a amizade. Não, eu perdi a amizade do Facebook, que as pessoas geralmente, né, não levam tão a sério como eu levo. Eu respeito e eu quero ser respeitada. Então, quem estiver ali é porque eu gosto, é porque eu quero que estejam lá comigo. Me faz bem, eu olho o Face das pessoas, que elas são pessoas estudiosas, são pessoas que têm uma profissão que eu admiro, são pessoas que trabalham pro bem, então eu vou trazendo pro meu Face, né? E tem outros que mandam convite para mim. E eu acabo aceitando, porque eu tô ali para fazer amizade. Então, creio eu que seja o que aconteceu com o nosso amigo lá hoje.
Deve ser uma daquelas pessoas que mandou o convite porque acha que eu sou linda, bela e maravilhosa. E eu não sou flor que se cheire. Eu dou risada. Né? Às vezes tem uns que vem na má intenção e não fica. Infelizmente, pessoa que vem na má intenção comigo não fica. Eu tolero, mas eu não sou santa. E eu tenho certeza que grande parte de nós somos assim. A gente vai aprender a tolerar mais, a ser mais perseverante, a ver as pessoas com mais paciência, a ver o lado bom das pessoas. Nós vamos aprender, mas é com o tempo, não vai ser da noite para o dia, né? A Lânia, que é o livro que eu estou lendo, não passo para vocês essa leitura, mas a Lânia, quem puder, leia, é muito bom. Os espíritos superiores, eles têm uma paciência com a gente fora do normal. Eu fico vendo os exemplos que eles dão, eu falo, meu, se fosse eu vendo uma situação como eles veem lá, eu falo, lamento, deixa a pessoa aí sofrer mais um pouquinho, não vou socorrer não. A pessoa às vezes está pedindo socorro, mas está pedindo socorro do tipo assim, eu posso, eu quero, eu exijo. Se for uma pessoa assim, eu não consigo socorrer, gente. Então eu vejo a espiritualidade ser tão benevolente com a gente, que eu falo, tá longe ainda de eu alcançar isso, tá muito longe. Mas não que a gente não vá alcançar, a gente vai. Mas é a passo de tartaruga. Para alguns casos, como a Patrícia, é um passo de tartaruga. Porque tem coisas que acontecem que realmente eu não admito, não aceito, que as pessoas me faltem com respeito, né? E às vezes eu sou intolerante quanto a isso. Faltou com respeito, aí a conversa é outra. Mas eu tô errada. Não tô falando que eu tô certa, não. Também ser omisso tá errado. Jesus dizia, não basta não fazer o mal, né? Você também tem que fazer o bem. Se você ficar lá de braço cruzado, eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem, então vamos lá. A gente tem que agir, né? Não quer fazer o mal? Então faça o bem. Tem que escolher um dos lados. Ou é de um lado ou é do outro. Não existe meio termo. Ou eu estou ajudando pessoas ou eu não estou ajudando pessoas, né? E às vezes um negócio desse, como eu fiz, bloqueado, excluído, com sucesso, vai fazer o cara parar e pensar, né? Pode ser que ele pense assim, mulher ignorante, não quer minha amizade porque eu falei o que eu penso. Eu não fui no Face dele falar o que eu penso. Eu coloquei na minha página, no meu Face, o que eu penso. Então, quando você entra na casa da pessoa, você vai comer o que ela te oferece. Se você não quiser, você fala, não, obrigado, foi educação, né? E não ficar lá, eu não gosto de feijoada, você foi comprar justo feijoada. É uma questão de educação. E essa tolerância não significa que, o cara fala o que ele quer e eu engulo. Não, não é assim. Não pode ser. Né? Também não pode ser desse jeito. A gente tem que ensinar as pessoas a serem um pouquinho mais educadas. Eu espero que com o meu bloqueio e exclusão, ele entenda que ele fez algo de errado. É só isso que eu quero que ele entenda. Da minha parte, tá tudo certo. Ele que fique lá com aquilo que ele acha que é certo. Eu fico com o que eu acho que é certo. Tá bom? E a gente vai caminhando. É assim que a coisa acontece. Tolerância não é fácil, mas ela é boa, né? Ela deixa a gente em paz.